Israel está sendo preparado, sem saber, para o cumprimento de uma das profecias mais aterrorizantes da Bíblia, e é sobre isso que vou falar nesse vídeo. Não saia daí, pois esse vídeo é exclusivo do nosso canal e traz revelações impactantes sobre as profecias sagradas. Você já percebeu como Israel, esse pequeno pedaço de terra no Oriente Médio, sempre está no centro das atenções do mundo? Parece até que tudo gira em torno dele. As maiores potências discutem sobre Jerusalém. As manchetes internacionais nunca param de falar sobre conflitos na região. Mas existe algo muito maior por trás disso. Algo que Jesus já tinha anunciado com palavras que até hoje soam como um alerta urgente. Em Mateus capítulo 24, versículos 15 e 16, ele disse: Portanto, quando virdes no lugar santo a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Não é apenas um aviso vago, é uma ordem clara. Quando isso acontecer, não pense duas vezes, não olhe para trás, simplesmente fuja. O termo abominação no hebraico é algo que causa nojo profundo, algo que vai contra tudo o que Deus é. E Jesus está citando diretamente Daniel, um profeta que viveu séculos antes dele. Isso significa que essa profecia é tão importante que atravessou gerações até chegar ao próprio Filho de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: não ignorem isso, prestem atenção, porque quando acontecer, será o sinal de que estamos diante do pior período da história humana. Agora pare e pense comigo. Por que Jesus, ao falar do fim dos tempos, escolheu destacar justamente esse evento? Por que não falou primeiro das guerras, das pestes ou das catástrofes naturais? Porque a abominação desoladora é o ponto sem retorno, o marco que separa tudo o que já aconteceu de tudo o que ainda está por vir. E aqui está algo extraordinário. Quando Daniel recebeu essa revelação, ele estava exilado na Babilônia. Já era idoso, mas ainda buscava a Deus em oração e estudo das Escrituras. Em Daniel, capítulo 9, versículo 24, o anjo Gabriel lhe disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Essas 70 semanas não são dias comuns, mas semanas de anos, ou seja, 70 vezes 7, 490 anos. Um cronograma profético do futuro de Israel. Você percebe o quão impressionante é isso? Deus não deixou nada ao acaso. Ele deu um calendário específico, detalhado, apontando para o Messias e para os acontecimentos finais. No versículo 27, Gabriel revela: ele firmará um pacto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre o assolador. Aqui está a chave para entender Mateus capítulo 24. Jesus está explicando que essa profecia ainda tinha um cumprimento futuro. Um pacto de 7 anos será firmado. Na metade, 3 anos e meio, o sacrifício cessará, e no lugar dele será colocada a abominação desoladora. Isso já soa assustador, mas fica ainda mais claro quando olhamos para a história. Em Daniel, capítulo 11, versículo 31, está escrito: forças deles se levantarão, profanarão o santuário, a fortaleza, tirarão o sacrifício contínuo e estabelecerão a abominação desoladora. Isso nos mostra que não estamos diante de uma metáfora, mas de algo literal. Soldados invadindo o templo, destruindo tudo e colocando algo abominável no lugar santo. E sabe o que mais impressiona? Em Daniel capítulo 12, versículo 11,
Deus crava até o tempo. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Exatos 3 anos, 7 meses e 10 dias. Deus é absolutamente preciso. Isso não é teoria, não é especulação. É um cronômetro divino, apontando para o que vai acontecer. Mas antes do cumprimento final houve um ensaio. No ano 167 a.C., o rei grego Antíoco Epifânio entrou no templo de Jerusalém, ergueu uma estátua de Zeus sobre o altar e sacrificou um porco. Para os judeus isso era insuportável. Zeus, um deus pagão, sendo adorado no templo de Deus. Um animal imundo sendo sacrificado no altar sagrado. Era a profanação máxima. Os estudiosos dizem que foi isso que Daniel profetizou. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Jesus, mais de 200 anos depois, ainda fala da abominação desoladora como algo futuro. Ou seja, o que Antíoco fez foi apenas um ensaio do que ainda virá, uma sombra, um prenúncio. O verdadeiro cumprimento ainda está reservado para os últimos dias, e será infinitamente pior. E você sabe o que é mais extraordinário nisso tudo? Jesus não nos deixou no escuro. Ele disse: quem lê, entenda. Isso é como se ele estivesse olhando diretamente para mim e para você e dizendo: não ignorem essa profecia, entendam o que ela significa, porque suas vidas podem depender disso. Meu irmão, minha irmã, quando você vê o que está acontecendo em Israel hoje, quando percebe que já existem movimentos para reconstruir o templo, quando lê sobre acordos de paz sendo firmados e revistos, você não pode fechar os olhos. Essas não são apenas notícias internacionais, são peças de um quebra-cabeça profético se encaixando diante dos nossos olhos. E eu quero te fazer um pedido agora, bem específico. Se você realmente entendeu que só existe um que merece nossa adoração e que todo o resto é abominação, comente aqui embaixo: eu adoro apenas a Jesus. Essa frase simples será sua declaração pública de fé, dizendo que nenhum anticristo, nenhuma falsa religião, nenhum poder do mundo pode roubar de você a adoração ao verdadeiro Senhor. E agora, prepare-se, porque ainda há camadas dessa profecia que vão te deixar impressionado, camadas que revelam o papel do anticristo, o pacto de 7 anos, a reconstrução do templo e os sinais que mostram que estamos vivendo cada vez mais perto desse tempo. O que já aconteceu na história foi apenas o ensaio. O evento principal ainda está por vir. Quando pensamos em Antíoco Epifânio e na sua ousadia de se colocar como Deus, sacrificando um porco no altar do templo, já ficamos arrepiados. Mas a Bíblia mostra que aquilo foi apenas um retrato pálido do que ainda virá. O verdadeiro anticristo será muito mais astuto, poderoso e carismático. Ele não vai simplesmente invadir de uma vez. Primeiro, conquistará corações e mentes, enganando até mesmo aqueles que se consideram preparados. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo escreve: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Veja bem, Paulo chama esse indivíduo de homem do pecado e filho da perdição. Esses não são apenas títulos pesados, são descrições espirituais. Ele será a encarnação do engano. Agora pense comigo. Como alguém poderia enganar o mundo inteiro? A resposta é simples e assustadora: prometendo paz. Daniel, capítulo 9, versículo 27, já mostrou que ele fará um pacto de 7 anos com muitos. Esse pacto será visto como a solução definitiva para o conflito no Oriente Médio.
algo que nenhum outro líder conseguiu. O mundo vai aplaudir, os jornais vão estampar manchetes gloriosas, as Nações Unidas vão celebrar e Israel vai pensar que encontrou o aliado perfeito. Mas perceba, a profecia diz que, na metade da semana, 3 anos e meio, ele vai romper esse pacto. Isso significa que durante os primeiros anos haverá uma falsa paz. O templo será reconstruído, os sacrifícios voltarão, e os judeus acreditarão que finalmente estão vivendo a realização de seus sonhos. Mas será tudo uma armadilha satânica cuidadosamente montada. Aqui está algo que deve te deixar impressionado. Apocalipse, capítulo 13, mostra que esse homem terá um poder político global. João descreve a besta que recebe a autoridade diretamente de Satanás. Em outras palavras, o anticristo não vai governar apenas um país ou uma região, mas terá domínio mundial. Vai controlar economias, exércitos, religiões. O mundo inteiro se curvará diante dele, e para consolidar sua autoridade, haverá um evento espetacular, uma falsa ressurreição. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 13 está escrito: Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Imagine a cena. As câmeras do mundo inteiro transmitindo em tempo real um líder mundial que aparentemente morreu e depois voltou à vida. Isso será usado como prova de que ele é um Deus. As multidões vão se prostrar diante dele. Mas não se engane, será uma farsa demoníaca. Satanás imitando a ressurreição de Cristo para enganar a humanidade. E a pergunta que ecoará pelo planeta será: quem é como a besta? Quem poderá lutar contra ela? Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Meu amigo, você consegue visualizar o cenário? Um governo mundial, um líder carismático, um templo reconstruído em Jerusalém, um pacto de paz que parece perfeito, e depois, de repente, a traição, a abominação desoladora sendo colocada no lugar santo. É isso que Jesus disse para observarmos com atenção. Mas deixa eu te dizer algo ainda mais profundo. O espírito do anticristo já está operando. João, em primeiro. João capítulo 4, versículo 3, afirmou: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Isso significa que, embora o anticristo final ainda não tenha se revelado, o seu espírito já influencia governos, filosofias, religiões e sistemas. Quando você vê movimentos que negam a divindade de Cristo, que relativizam a verdade, que colocam o homem no centro, que pregam que todas as religiões levam a Deus, saiba, isso é espírito do anticristo. É o terreno sendo preparado para que, quando ele se manifestar, o mundo já esteja pronto para aceitá-lo. Agora vem algo que você precisa guardar no coração. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você percebe o quão extraordinário é isso? O engano será tão bem planejado, tão convincente, que até os escolhidos poderiam cair se não fosse a proteção do Senhor. É por isso que precisamos estar vigilantes. Não se trata apenas de conhecer a profecia, mas de estar em comunhão constante com Jesus, de ter intimidade com Ele, de ser guiado pelo Espírito Santo. Só assim seremos capazes de discernir o engano quando ele vier. Agora eu quero te pedir algo muito importante. Se até aqui esse conteúdo tem te edificado, se tem te ajudado a entender as profecias e abrir seus olhos para o que está acontecendo, se inscreva no canal.
E eu não peço isso apenas para aumentar números, mas porque cada vídeo é uma ferramenta para te preparar espiritualmente, para te manter alerta diante dos tempos que estamos vivendo. Quando você se inscreve, você garante que não vai perder nenhuma revelação que pode ser essencial para a sua caminhada com Deus nesses dias finais. E o mais extraordinário é que tudo isso que estamos vendo se conecta diretamente ao templo que será reconstruído. Porque para que o anticristo se sente no templo e estabeleça a abominação desoladora, esse templo precisa existir. E já existem movimentos concretos em Israel preparando o caminho para isso. Vou te contar detalhes impressionantes sobre isso. O Templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, depois de Cristo, pelos romanos, liderados pelo general Tito. Desde então, nunca mais foi reconstruído. Mas a profecia é clara: haverá um templo nos últimos dias. Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que o anticristo se assentará no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Para isso acontecer, o templo precisa existir novamente. E aqui está algo que vai te impressionar. Em Israel já existe uma organização chamada Instituto do Templo. Há décadas, eles trabalham para reconstruir o templo. Já confeccionaram réplicas de todos os utensílios, o candelabro de ouro de 7 braços, o altar dos holocaustos, as trombetas de prata, a mesa dos pães da proposição. Tudo está pronto, seguindo rigorosamente as instruções bíblicas. Eles também já treinaram homens da tribo de Levi para atuarem como sacerdotes. Até mesmo as vestes sacerdotais foram feitas, com fios de linho, pedras preciosas e detalhes em ouro. O óleo da unção, descrito em Êxodo, já foi preparado novamente. Até vacas vermelhas sem defeito foram criadas, necessárias para o sacrifício de purificação. Você percebe o que isso significa? O cenário já está montado. É como se cada peça estivesse no lugar, esperando apenas o momento exato. E não é coincidência. A Bíblia é clara, os detalhes são absolutamente precisos. Mas há um problema político enorme. No mesmo local onde ficava o templo, hoje está a Cúpula da Rocha, um dos locais mais sagrados para o islamismo. Como resolver essa questão sem provocar uma guerra mundial? Aqui entra a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27. O anticristo será o homem capaz de firmar um pacto de paz. Ele será visto como gênio político justamente porque encontrará a solução para o conflito mais explosivo da Terra. Imagine a cena: o mundo inteiro aplaudindo o acordo, as televisões transmitindo ao vivo a reconstrução do templo, os judeus celebrando a retomada dos sacrifícios, líderes religiosos pregando união entre todas as fés. Enquanto isso, Satanás sorrindo porque tudo não passa de uma armadilha. E a Bíblia nos mostra como será o desfecho. Na metade dos 7 anos, o anticristo entrará no templo e estabelecerá a abominação desoladora. Isso marcará o início da grande tribulação. Jesus descreveu esse período em Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Meu irmão, você consegue imaginar algo pior do que todas as guerras, genocídios e catástrofes da história? Jesus disse que será. Esse será o período em que Satanás terá liberdade total para agir, perseguindo os que não aceitarem a marca da besta, estabelecendo um controle mundial absoluto. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, está escrito:
E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso não é ficção científica, não é exagero. Hoje já vivemos num mundo onde pagamentos digitais, biometria, inteligência artificial e vigilância em massa tornam esse cenário totalmente possível. E aqui está o que mais me impacta. João, em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, viu uma multidão que veio da grande tribulação. Pessoas de todas as nações que preferiram morrer a negar Jesus. Isso significa que haverá mártires fiéis, que não se dobrarão diante do anticristo. Agora, eu quero que você pense em algo muito sério. Se hoje, em tempos de relativa liberdade, muitos já têm vergonha de declarar sua fé, como será quando a fé custar a própria vida? É por isso que precisamos nos preparar espiritualmente agora. É agora que firmamos raízes profundas em Cristo. Meu amigo, se essa palavra tem aberto os seus olhos, eu quero te pedir um favor especial. Clique no gostei neste vídeo. E eu não peço isso por vaidade, mas porque cada vez que você faz isso, o vídeo alcança mais pessoas. E quanto mais pessoas alcançarmos, mais irmãos e irmãs serão alertados, mais vidas serão preparadas para resistir ao engano que está por vir. Seu clique pode ser a diferença para alguém receber essa mensagem antes que seja tarde demais. E sabe o que é mais extraordinário? Mesmo no meio da grande tribulação, Deus estará agindo. Ele levantará testemunhas, enviará anjos proclamando o Evangelho eterno, derramará juízos sobre a terra. Não será um tempo de silêncio de Deus, mas um tempo em que sua justiça e sua soberania brilharão como nunca antes. E isso nos leva a algo ainda mais profundo, a revelação do destino final do anticristo e o triunfo definitivo de Jesus Cristo. Porque por mais aterrorizante que seja a abominação desoladora e a grande tribulação, elas têm prazo de validade. E o fim já está escrito. Chegamos a um ponto que vai te arrepiar, o destino do anticristo. Por mais poderoso que ele pareça, por mais que o mundo inteiro se prostre diante dele, a Bíblia já declarou o fim dele. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 19 e 20, está escrito: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganara os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Você percebe o quanto isso é extraordinário? O homem que parecia invencível, que enganou multidões, que fez até fogo descer do céu, será vencido em um instante pela simples presença de Jesus. Não haverá luta equilibrada, não será uma batalha longa. Jesus aparecerá e o anticristo será derrotado imediatamente. É por isso que, mesmo diante de profecias tão aterrorizantes, nós não precisamos viver em desespero. A abominação desoladora será terrível, a grande tribulação será insuportável, mas tudo isso é passageiro. O reino de Cristo será eterno. Ele voltará, não como o cordeiro manso que veio para morrer na cruz, mas como o leão da tribo de Judá, montado em um cavalo branco, com olhos como chama de fogo e com uma espada afiada saindo de sua boca para derrotar seus inimigos. E sabe o que é mais incrível? Nós estaremos com ele. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 14, está escrito: E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro.
Esse exército é formado pelos santos redimidos, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que permanecem fiéis a Jesus farão parte desse triunfo glorioso. Mas até esse momento chegar, precisamos estar alertas. Jesus nos deu sinais para sabermos quando o tempo está próximo. Ele falou de falsos cristos, guerras, terremotos, pestes. Ele falou da multiplicação da iniquidade e do amor de muitos se esfriando. Paulo falou de tempos trabalhosos, em que os homens seriam amantes de si mesmos, orgulhosos, desobedientes aos pais, ingratos. Tudo isso já está diante dos nossos olhos. Israel voltou à sua terra após quase 2000 anos de dispersão. O hebraico, que havia desaparecido, voltou a ser língua viva. O deserto floresce. As nações olham para Jerusalém com cobiça. Os acordos de paz se multiplicam. O Instituto do Templo prepara os utensílios. Tudo indica que estamos vivendo a geração que verá o cumprimento dessas palavras. E diante disso, eu te pergunto: como está a sua vida espiritual? Você tem vivido como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento ou está distraído com as coisas passageiras deste mundo? Você tem buscado santidade ou tem se conformado com o pecado? Você tem se enchido da palavra de Deus ou sua mente está lotada apenas das notícias, das redes sociais, das preocupações diárias? Meu amigo, não há tempo a perder. Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 36, Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Essa é a nossa missão, vigiar e orar, estar firmes na fé, sem se deixar enganar, sem se contaminar com o espírito do anticristo que já está no mundo. E eu quero que você faça algo agora. Se você crê que Jesus está voltando em breve, declare isso publicamente aqui nos comentários escrevendo: O Senhor em breve virá. Essa frase simples é um testemunho poderoso. É como levantar uma bandeira diante do mundo espiritual e dizer: eu espero pelo meu Rei. Porque no fim tudo se resume a isso. Você está preparado para a volta de Jesus? Quando a abominação desoladora for estabelecida, quando a grande tribulação começar, quando o anticristo dominar o mundo, muitos não terão forças para permanecer. Mas aqueles que já decidiram hoje, aqueles que já entregaram suas vidas a Cristo, esses estarão seguros nas mãos do Salvador. Meu irmão, o tempo está acabando. Os sinais estão claros. Israel está sendo preparado. O templo será reconstruído. O pacto de 7 anos será firmado. A abominação desoladora será estabelecida. Mas logo em seguida, os céus se abrirão e o Filho do Homem virá em poder e grande glória. A escolha é sua. Você pode ignorar esse chamado, continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, ou pode se ajoelhar hoje mesmo diante de Jesus, pedir perdão pelos seus pecados e entregar sua vida a Ele. Só existem 2 caminhos. Ou você se rende ao verdadeiro Cristo agora, ou acabará se rendendo ao falso Cristo no futuro. E lembre-se, o sofrimento será temporário, mas a glória será eterna. O anticristo terá um tempo curto, mas Jesus reinará para sempre. Quem está com ele nunca será derrotado. Que essa palavra fique gravada no seu coração. Viva cada dia como se fosse o último, porque em breve o Rei virá buscar os seus, e que naquele dia possamos ouvir juntos a voz mais doce e mais poderosa do universo dizendo: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.